Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante filósofo dentre os pré-socráticos. Me refiro a Anaxágoras de Crasômenes, ou, se você preferir, Crasomene, tá? Quanto faz Crasomene ou Crasômenes. E há outras formas de se referir a esta cidade da qual ele se originou, na qual ele nasceu, e que seria uma colônia da Jônia, a região da Jônia. O Anaxágoras, ele nasce no ano de 499 e vem a falecer no ano de 528 a.C. Como já expliquei em vídeos anteriores, estas datas são relativas. Não quer dizer que ele realmente nasceu neste ano. Estudos feitos, tá, apontam como provável data do nascimento e morte dele. Bom, 499 e 428 a.C. Ele trabalhou, por volta dos 20 anos de idade, ele se muda da região da Jônia para a cidade de Atenas. E lá ele conhece o general Péricles, faz amizade com o Péricles, e inclusive este se torna seu aluno, seu discípulo. E isso vai ter uma importância muito grande na vida do Anaxágoras. Ele vai montar sua escola e vai ficar 30 anos ensinando na cidade de Atenas. Vai ser o primeiro grande filósofo de nome, a ensinar realmente em Atenas. Ele não será natural de Atenas, mas um de seus discípulos, que a tradição aponta que Arquelau, o filósofo Arquelau, foi discípulo de Anaxágoras. E Arquelau é originário de Atenas. Então esse discípulo será o primeiro filósofo nascido, criado em Atenas, a exercer atividade ali. E o Arquelau, ele também, pela tradição, é o mestre de Sócrates. Voltando ao Péricles, tá? O Péricles, que foi também discípulo e amigo do Anaxágoras, os seus inimigos, eles não podiam atingir ao Péricles porque o Péricles era poderoso e tinha apoio popular. Então, uma estratégia que se usava à época era atingir o ponto mais fraco dentre os seus familiares e amigos. E o ponto mais fraco era aquele filósofo estrangeiro que ali estava lecionando na cidade de Atenas. Então, por motivos políticos, tá, que era destinado a atingir o estadista Péricles, o general Péricles, foi feita uma acusação de impiedade contra os deuses ao Anaxágoras. Então esta acusação veio disfarçada de motivos religiosos, mas na verdade o motivo era realmente político, de ser um ataque ao Péricles. E essa acusação de impiedade contra os deuses se deveu ao seguinte: é que o Anaxágoras, ele teve uma ideia bacana. Ele ficou olhando para o céu e pensou, bem, o Sol não é um deus, porque naquela época os gregos, eles acreditavam que o Sol era um deus e que a Lua era uma deusa, eram deuses. E não só os gregos, outros povos acreditavam que Sol e Lua eram deuses. E o Anaxágoras diz, não é um deus não. O Sol é uma pedra em fogo, tá? É uma massa, uma grande massa, que está pegando fogo ali, e é muito grande, o Sol é muito grande e está pegando fogo. E a Lua, ela está refletindo a luz do Sol, ela não tem luz própria não. A Lua é uma grande pedra que foi desprendida em algum momento no passado da Terra. Aqui é a nossa Terra, tá? Uma grande pedra se desprendeu aqui da Terra e veio a formar a Lua, que ficou orbitando aqui ao redor da Terra. Então, a Lua é uma pedra que reflete a luz do Sol. Tá? Gente, é originaríssimo, não é muito distante do que nós acreditamos que é hoje. Mas por este motivo, ele sofreu a acusação de impiedade contra os deuses. Porque, veja, ele disse que o Deus Sol não era um Deus. O Deus Sol, afinal de contas, segundo o Anaxágoras, era uma bola de fogo, uma pedra incandescente. E que a deusa Lua também não era uma deusa, era só uma pedra, tá? Que estava refletindo a luz do Sol. Tá? É impiedade contra os deuses.
para que ele não... Ele foi julgado, julgamento público, e foi condenado. E para que não tivesse consequências piores, tipo ser levado à morte, o que ocorre? O Péricles intervém e consegue que ele saia da cidade. Ele vai para uma outra cidade da Grécia, onde fica até o final dos seus dias, e é muito bem recebido ali nessa cidade. Inclusive, esta cidade, após a morte dele, cunhou moedas com o seu rosto, tá? Moedas com a sua face, e ao morrer, perguntaram a ele o que ele queria, estava já no leito de morte, o que ele queria de homenagem. Ele falou, deu um feriado para os seus filhos, os filhos dessa cidade. E assim foi feito durante cerca de uns 200 anos. Houve um feriado ali para os filhos, entendeu, dessa cidade, a pedido do Anaxágoras. Isso segundo a tradição, é o que a tradição nos conta. Dele é interessante a teoria da percepção. Muito, muito interessante. Ele vai nos dizer que nós conhecemos, tudo que a gente conhece, se dá por meio, não do semelhante, porque anteriormente foi dito que eu conheço algo por meio do semelhante que está em mim. Ele vai dizer que não. Eu vou conhecer pelo contrário. Veja, eu só sei que está frio por causa do calor do meu corpo. É porque o meu corpo está quente que eu conheço o frio. Então ele vai dizer que eu conheço o quente, eu conheço o frio por meio do quente, e vice-versa. Eu conheço o doce por meio do amargo. Veja, eu só vou dizer que algo é amargo se eu conhecer o doce. Não, esse aqui é doce, então aquilo ali é amargo. Eu vou conhecer o desagradável na medida em que eu conheço o agradável. Eu conheço algo que me dá prazer, então isso aqui me dá desprazer. Veja, na vida é assim, veja bem. Quando você tem uma grande decepção na sua vida, você começa a valorizar o quê? As pequenas coisas que te dão prazer. Não é assim que funciona? E, claro, sim, sempre vice-versa. A gente conhece um oposto pelo outro. E sempre pela dor do dessemelhante. Ou seja, o amargo vai me causar um desconforto, uma dor, em relação ao doce. E esse desconforto é que me faz reconhecer o amargo. Então é a dor por ser algo não semelhante àquilo que eu estou acostumado. E além dessa teoria da percepção, que é original e bem interessante, nós temos a teoria do conhecimento dele, também muito interessante. Que nós podemos dividir em 3 pontos. Sensação, memória e a técnica. Veja, ele vai nos dizer que, por meio das nossas sensações, olfato, paladar, audição, então, por meio das nossas sensações, por meio da minha experiência neste mundo, por meio da minha experiência, eu vou acumulando conhecimentos. E esses conhecimentos eles vão sendo armazenados na minha memória. Então, primeira coisa, eu tenho o quê? Eu tenho meu contato com o mundo circundante. Eu tenho por meio de quê? Da sensação e da minha experiência, a primeira coisa. A segunda coisa é armazenar essas informações, esses dados que foram coletados da natureza, na minha memória. E a terceira coisa é fazer uso disso por meio da técnica. Veja, quando eu armazeno esse conhecimento na minha memória, eu estou desenvolvendo o quê? Sabedoria, conhecimento. Eu passo a ter um conhecimento maior. Da mesma forma que uma pessoa que viveu muito tem mais conhecimento do que uma pessoa que viveu pouco. Não é assim que funciona? Quanto maior o número das nossas experiências, mais nós sabemos. E se soubermos lidar com essas experiências, nos tornamos mais sábios. É o que ele nos diz. Então, através dessa sabedoria, desse conhecimento proveniente, desse conhecimento armazenado na nossa memória, nós podemos, por meio da técnica, vir a construir objetos, diversos objetos. Tudo que está à sua volta foi construído em algum momento por homens e mulheres. Então, essa técnica nos permite construir os mais diversos objetos e também modificar a natureza. A natureza à nossa volta pode ser modificada por meio de quê?
tá? Desse conhecimento, dessa sabedoria que está armazenada em nossa memória. Então, só repetindo, a teoria do conhecimento dele se baseia em 3 pontos: sensação ou experiência, que é esse contato com o mundo, a memória, o armazenamento, e a técnica, que é o emprego. O Anaxágoras irá fazer parte do que hoje nós chamamos de escola pluralista. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto... Lembra da escola jônica de Mileto? Temos vídeos sobre isso no canal? Pois bem, a escola jônica de Mileto, temos o Tales, que vai dizer que tudo se forma a partir da água. O Anaximandro, que nos diz que tudo se forma a partir do áperon. E o Anaxímenes, que diz que tudo se forma a partir do ar. Um elemento único. Tem vídeos sobre todos esses no nosso canal, tá? Na playlist pré-socráticos. O Anaxágoras chega para nós e diz: não é um elemento único. É uma multiplicidade de elementos. A necessidade não de um, mas de vários e vários e vários elementos. E ele vai dizer que esses elementos são muito pequenos. Podem ser muito pequenos ou podem ser muito grandes. São vários. O Aristóteles, ele vai chamar esses elementos que vão compor a tudo, que estão presentes no Anaxágoras, de homeomerias. Esse é o termo que Aristóteles usa. Homeomerias. Há quem diga que o Anaxágoras não usou jamais esse termo, que foi o Aristóteles que inventou. Eu vou discordar junto com outros comentadores, na medida em que encontramos este termo, homeomerias, nesse sentido técnico, empregado também por Epicuro e por Lucrécio. Então já são 3, é o Aristóteles, o Epicuro e o Lucrécio. Então, mesmo não encontrando entre os fragmentos que nos chegaram do Anaxágoras, porque a obra dele foi destruída no decorrer dos séculos, não? Chegaram algumas frases, pouca coisa chegou dele. E não chegou uma frase onde ele utilizasse a palavra homeomerias. Mas eu entendo sim que é possível ele utilizar essa palavra. Há quem defenda que deveria se usar espermata. Ele usa o termo espermata. Tá? Não sei, seria esperma. Tá? Ou também sementes, tá? Germes. Tá? E esses termos aparecem realmente em alguns fragmentos. Se bem que mesmo assim seja controverso, porque há comentadores que vão defender que apesar desses termos, espermata, sementes, germes, aparecer nos fragmentos, não seria com esse sentido dado da composição de todas as coisas. Então seria o termo coisa, entre aspas, seria o termo mais adequado para nós usarmos, para nos referir ao que o Anaxágoras entende por esses elementos que irão a tudo formar. Para ficar mais claro, eu vi um erro muito comum na rede, que é associar o Anaxágoras aos atomistas, ao Leucipo e ao Demócrito, no sentido que esses elementos, essas homeomerias, seriam uma forma de átomo. Mas por que isso é um erro? Porque a expressão átomo, no sentido dado por Leucipo e Demócrito, significa que A é uma partícula que nega, tá? E tomo é parte. Então é sem partes, tá? Indivisível. Átomo seria a menor parte de alguma coisa que não pode mais ser dividida. E esses átomos, por exemplo, daquele brinquedo Lego, nós temos um vídeo sobre o Leucipo, você vai ter vídeo sobre o Demócrito aqui no canal. Então, como no exemplo do brinquedo Lego, você vai encaixando as peças e vai construindo N coisas ali. E é indestrutível, porque depois você pode desmontar. Pois bem, não é o caso do Anaxágoras, na medida em que as homeomerias, elas são divididas até o infinito. O átomo não, é a menor partícula que não pode mais ser dividida. Mas o Anaxágoras faz uma crítica a essa visão do Leucipo e do Demócrito. Ele diz que não é possível essa parada. Enquanto houver algo material, eu posso continuar dividindo. Sempre, infinitamente. Bem, o
que seriam essas homeomerias, esse esperma, essa semente, esse germe, esta coisa que vai compor a tudo, vai compor ao meu corpo, ao seu corpo, a tudo, já que não é o átomo. O que é isto? Tá? Que é dividido ao infinito. Bem, eu tenho que ver como é que esses elementos, essas homeomerias, são compostas. Elas seriam compostas por um número ilimitado de elementos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu cabelo seria, para o Anaxágora, um elemento. Quero dizer que a minha pele seria outro elemento. Quero dizer que o ouro, a prata e o cobre são outros elementos. A pedra também. E eu quero dizer que um pouquinho de tudo isso vai ter de estar presente, tá, em cada uma das coisas. E não só isso. Eu quero dizer que os opostos, a gente falou ainda há pouco nos opostos, quente, frio, tá? Os opostos todos vão ter de estar presentes também em todas as coisas. Eu quero dizer que os 4 elementos do Empédocles, que seria o fogo, a água, a terra e o ar, vão estar presentes também. Vai estar tudo presente ali. Dentro de quê? Dessas homeomerias. Eu sei que ainda não está claro, tá? Mas vai ficar, tá? Isso aqui, um pãozinho francês. Alguns chamam de pão de sal. Fresquinho, comprei hoje, tá? Então veja, na Grécia Antiga também se comia pão. Talvez não exatamente este tipo de pão, mas o pão feito de trigo. E o Anaxágoras se pergunta, como é que eu vou comer isto aqui, que é basicamente trigo e água? Eu vou comer este pão, como é que este pão, que é trigo e água, vai se transformar nesta pele? Como é que este pão vai se transformar nesse cabelo? Nos meus dentes, nos meus ossos? Veja, ele vai se basear no Parmênides. Lembra do Parmênides? O Parmênides vai dizer que o ser é, o não ser não é. Ou seja, segundo Parmênides, do não ser, eu não posso ter o ser. Ora, o que eu quero dizer com isso? Se aqui não tem unha, minhas unhas, se nesse pão não tem unha, eu não posso, comendo isso aqui, fazer minhas unhas crescer. É o que a Anaxágoras vai pensar. Porque, veja, não existe o ser da unha, tá, aqui no pão. Não existe o ser do cabelo, nem o ser da pele. Então, como é que eu, comendo este pão, eu vou fazer crescer as minhas unhas, renovar a minha pele e crescer meu cabelo? É esta a questão que ele levanta. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou vendo um pão. Porque as homeomerias, esses germes, essas sementes, em maior quantidade é de trigo e água, que formou este pão. Mas aqui neste pão tem um pouquinho de tudo, até de ouro e prata tem aqui. Tá? Vai ter um pouquinho do elemento unha, vai ter um pouquinho do elemento cabelo e vai ter um pouquinho do elemento pele. Então, quando eu comer esse pão, o que há nele de unha, pele e cabelo vai compor a unha, a pele e o cabelo do meu corpo. Entendeu? Veja, a gente tem que pensar que ele está lá embaixo. Ele não tem o conhecimento de química e física que nós temos sobre moléculas, sobre átomos. Não, ele não tem. Mas a sacação é boa. Ele vai dizer o quê? Que tem de ter um pouquinho aqui de alguma coisa, mesmo que eu não veja essa alguma coisa, tá? Que corresponda à minha unha. Pois se eu não tiver um pouquinho de alguma coisa aqui que corresponda à minha unha, quando eu comer isso aqui não vai adiantar de coisa alguma. Porque do pão, água e trigo, eu só vou ter o quê? Água e trigo. Do ser, eu só tenho o ser. Eu não posso do ser, pão, água e trigo, tá? Fabricar o não ser. No caso, a unha, o cabelo e a minha pele, se não estiver aqui nesse pãozinho. Entendeu? Então, em tudo tem de haver tudo. Tudo está em tudo. Todas as coisas, sejam elas quais forem, estão dentro de todas as coisas. Em tudo há a participação de tudo. E quando ele fala em homeomerias, ele quer dizer que se eu cortar este pão ao meio e pegar só metade dele, a metade dele continua sendo pão. Se eu cortar essa metade de novo ao meio,
essa quarta parte do pão continua sendo pão. E não só isto, tá? Além de pão, possui um pouquinho de tudo. Lembra da unha, do cabelo? Um pouquinho de tudo. E se eu cortar 100 vezes a metade desse pão, tá? Ou 200 vezes, ou 1000 vezes, o menor pedaço que ficar vai continuar tendo a água, o trigo e tudo mais, todos os outros elementos que existem. Aí eu tenho duas coisas para analisar: o qualitativo e o quantitativo. Qualitativamente, eu estou dizendo o quê? Que o meu cabelo tem de estar, pelo menos em germe, tem de estar ali em esperma, tem de estar com uma homeomeria dentro desse pão, para formar o meu cabelo. Então, qualitativamente, eu estou dizendo que todos os elementos estão presentes em tudo. Tá? O que vai formar o meu cabelo, a essência do meu cabelo, está ali. E tem o lado quantitativo. O que eu vejo é o que predomina quantitativamente. Tem muito mais de trigo, tem muito mais de água para formar esse pão do que de ouro ou prata, porque segundo Anaxágoras também teria ouro e prata ali. Então eu vejo o quê? O pão, porque predomina quantitativamente esses elementos minúsculos que são as homeomerias. Entenda que isso é bem diferente do conceito de átomo. O conceito de átomo do Leucipo, do Demócrito, é semelhante àquele brinquedo do Lego. As mesmas peças, exatamente as mesmas peças, eu formo tudo. Não há uma diferença qualitativa nas peças. Aqui nós temos uma diferença qualitativa, ou seja, eu vou ter a peça que vai corresponder ao cabelo. Eu vou ter a peça que vai corresponder à pele. E não é outra peça que vai corresponder ao cabelo ou à pele. É especificamente aquela. Já no modelo atômico, não. O modelo atômico do Demócrito, do Leucipo, qualquer peça serve. Fazendo o encaixe, está resolvido o problema. Aqui não. Eu tenho uma diferença qualitativa. Ou seja, só vai se encaixar na pele a peça correspondente à pele, que vai estar presente em todos os alimentos que eu ingeri, só que em maior ou menor quantidade. Gente, se você está gostando, se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Faz seu comentário sobre essas questões que a gente está levantando. Gostaria de ouvir sua opinião. Mas olha, o Anaxágoras não é só essa questão das homeomerias, não. Ele vai dizer assim, olha, no início havia um grande compacto de homeomerias, tudo junto. Estava junto ali os opostos, estava junto um pouquinho de tudo, tudo junto concentrado. E uma espécie de redemoinho que você não diferenciava bem uma coisa das outras. Por intervenção de uma inteligência cósmica, que ele vai chamar de Nous, tá? N-O-U-S, Nous, tá? Esse Nous, essa inteligência cósmica, tá? Vai fazer com que este compacto ali se transforme, tá? Em tudo que você vê à sua volta. Veja, os gregos não trabalham com o conceito de criação. Não. A matéria já estava tudo lá, presente, tá? Foi simplesmente organizado. Por quem? Essa inteligência cósmica, o Nous. Essa inteligência, para poder organizar tudo, ela não pode ter nela, tá, qualquer parte dessas homeomerias que nós estivemos falando. Porque se ela tiver uma quantidade ínfima dessas homeomerias, como eu já expliquei que a menor quantidade de sementes, a menor quantidade de homeomerias, de espermata, vai conter tudo, qualitativamente um pouquinho de tudo. Significaria que o Nous conteria dentro dele um pouquinho de tudo. Então, segundo o Anaxágoras, ele não teria condição de governar ou organizar coisa alguma, porque ele seria parte integrante de tudo aquilo. Então o Nous está de fora. Ele não se mescla, ele não se mistura com qualquer outro elemento. Ele é unicamente inteligência, mais nada. Pensamento, inteligência, inteligência cósmica. Mas não é algo espiritual, foi outro erro que eu vi na rede. O pessoal vendo o Nous como algo espiritual. Não, ele é material. Trata-se de um filósofo materialista.
A diferença é que essa matéria é mais sutil, tá? Ela é mais fina, tá? É mais elaborada, mas é matéria. O nous também é formado por matéria. Os gregos não concebiam algo completamente imaterial, tá? Não, isso não estava na cabeça dos gregos, tá? Então o nous não vai se mesclar com qualquer outro elemento. E ele é totalmente independente de tudo. E ele também há de ser diferente do Logos, do Heráclito. Temos um vídeo aqui sobre Heráclito, que depois você dá uma olhada. Nele eu falo no fogo, que é o tudo flui, o Panta-Rei, a transformação, e falo no Logos, que é a ordenação, é uma inteligência que vai ordenar tudo. Só que esta inteligência, no Heráclito, esse Logos, é imanente, está dentro das coisas. Tá? Já no caso do Anaxágoras, não é imanente. O nous não se mistura. Ele não está mesclado às homeomerias. Então ele transcende as coisas, ele transcende essas homeomerias. Então a grande diferença entre o nous do Anaxágoras e o Logos do Heráclito é esta. É que o Logos do Heráclito está dentro da matéria, está dentro das coisas, é imanente. Enquanto que o nous do Anaxágoras não se mistura, não se mescla, está fora, é transcendente. E a maior função dele é no início. Ele vai... Sabe aquele jogo de bilhar? Tem as bolinhas e você pega o taco, você dá uma batida e todas as bolas vão cada uma para um lado, uma batendo na outra, uma cai na caçapa ali, a outra cai no outro lugar. Então, o efeito do nous é esse, é inicial. Ele gera o movimento inicial, mas depois ele se abstém, porque tudo mais é mecânico. É que nem quando você pega e você dá uma tacada. Você pega o taco e dá uma tacada na bola. Você interviu dando a primeira tacada, mas tudo que ocorreu depois foi mecânico, foi consequência da tacada que você deu. Então o nous ele tem essa intervenção no início, que é uma crítica inclusive que o Sócrates e o Platão vão fazer em relação ao Anaxágoras, que a inteligência, essa grande inteligência ordenadora, só aparece no início, depois não aparece mais. O que aparece são os opostos, são as homeomerias, é um pouquinho de tudo, mas a inteligência ordenadora não mais, só no início. Deu ensejo ao movimento e parou. Você há então de ter o que? Um dualismo entre mente, tá, e a matéria. A mente, que é o nous, e a matéria, que é as homeomerias. Tudo que está à sua volta, que é formado por esses corpúsculos, esses elementos mínimos, tá, que é um pouquinho de cada coisa. As homeomerias. Então você tem um dualismo entre mente e matéria. E esse nous, ele é ordenador de tudo, tá, que existe. Tudo que existe foi ordenado pelo nous. Ele tem um papel de inteligência. Ele tem um papel de força motriz, do primeiro motor do Aristóteles, aquilo que vai dar, fazer com que tudo se movimente sem ele ser movimentado. Tá? Ele que vai dar início ao movimento, mas ele próprio não tem alguém que o mova. Tá? Ele também é uma ação racional. Tá? E pode ser igualado também à nossa faculdade de pensar. Seria também o que? Como eu falei há pouco, uma substância material, tá? Daí o fato dele ser materialista, mas esse nous, ele é uma substância mais fina e mais sutil que as homeomerias, qualquer outra substância que você possa imaginar. Ele é um princípio inteligente, causa de toda a ordem reinante que a gente observa na natureza. O nous é infinito, e ele é autônomo, completamente autônomo e independente. Então você tem as homeomerias, tá? E você tem o que? O nous. E daí vamos chegar a uma conclusão também muito bacana. Que é que, se a gente pensar no Parmênides, no Heráclito, aquela diferença entre o ser estar parado, tá? Ou estar em movimento, entre o Panta-Rei, tudo flui, do Heráclito, e o ser do Parmênides, imóvel, tá? Único, essa unicidade. O que nós temos no Anaxágoras? Temos uma tentativa de solução disso. Veja, ele vai dizer que o que nós vemos aqui ocorrer em termos de nascimento,
de criação, ou o contrário, o que você vê de morte, tá? Ah, fulano morreu. Ou o que você vê de destruição, ah, destruíram aquele prédio, houve uma explosão naquele vulcão, destruiu tudo. São só aparências, tá? Não é o real. Porque na verdade você não está vendo nascimento e criação, não. Você não está vendo morte nem destruição, não. O que você está vendo é transformação. Isso é bem atual. Se pensar hoje nas ciências modernas, vão dizer isso, nada se destrói, tudo se transforma. E é o que ele está dizendo. Nada surge, tá? Nada deixa de existir. Tudo se transforma. E vai se transformar como? Tá? Vai se transformar por meio da composição e também da decomposição dessa mistura de elementos presentes nas coisas, que são as homeomerias. Então, conforme as homeomerias, que são os corpúsculos, esses elementos que estão presentes em tudo, eles se juntam, eles formam alguma coisa. E quando eles se separam, se desagregam, essa coisa dá a impressão, por exemplo, uma pessoa que a gente conhece dá a impressão que ela morreu. Mas, na verdade, o que ocorreu foi que as homeomerias que formavam o corpo dela se desagregaram. Mas todas as substâncias que formavam o corpo dela vão continuar existindo para todo o sempre, para toda a eternidade. Então, este é o Anaxágoras de Clasômenes, ou Clazomene. Esses pontos que eu considero importantes, você pode encontrar também num texto de material de apoio que está no nosso blog. Tá? O link, você sabe, está no nosso site, o www.doutorsilverio.com, onde você vai ver ali explicado a questão da biografia, da teoria da percepção, da teoria do conhecimento, que nós falamos aqui, da escola pluralista, da questão do ser de Parmênides e Heráclito vinculado a ele, as homeomerias e o nous. Gente, eu espero que vocês estejam gostando desses nossos vídeos, mas é interessante você deixar um comentário para eu saber realmente se estamos indo no caminho certo. Valeu, gente! Olha, muito obrigado pela presença mesmo e até mais!